sentido, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver o seguinte: uma vez que houve uma mentira ou a exclusão de alguns fatos que hoje estão sendo comprovados, tudo que está baseado no cristianismo, vamos dizer assim, histórico e no cristianismo institucional, né, começa a ser passado por vamos dizer assim, por uma suspeita. Então, existe, vamos dizer assim, uma certa régua, né, científica tentando excluir, né, algumas coisas que não são verdades dentro da profissão da fé cristã, né, e da fé da fé cristã de um modo geral. Bom, então veja só. Aí nesse sentido, o que acontece? Você já não pode crer, não, que Deus fez as coisas, né? Não, agora você começa a pensar assim, não, foram os extraterrestres que fizeram as coisas por aqui, né? E nós somos resultado disso, e o processo foi evolutivo e ao mesmo tempo manipulado. Aí que vem o problema, porque veja só, se esses extraterrestres chegaram aqui, por que eles vieram para cá? Ou seja, o que aconteceu no local onde eles estavam para que eles tivessem que vir colonizar e fazer uma mudança genética, né, e uma adaptação de si mesmo para chegar na raça humana. A outra coisa que é difícil de se explicar, que depois eu posso também dar uma opinião a respeito, é porque que até hoje, né, isso não ficou claro. Ou seja, existe uma resistência muito grande em se admitir a existência desses seres. Então, a situação começa a ficar complicada a partir desse ponto. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar no seguinte: há um relato de uma rebelião, certo? Ou seja, uma guerra espiritual ou uma guerra de deuses, né? Na guerra espiritual, vamos dizer assim, o que está relatado do lado cristão, dentro da cultura cristã, é que os anjos de Deus batalharam com os anjos de Satanás, que foi o primeiro rebelde, né, que quis se tornar Deus, ser semelhante a Deus, né, assumir, vamos dizer assim, a autoria da criação, o poder sobre toda a criação, né, e com isso ele arrebanhou um terço dos anjos e se opôs a 2/3, e nessa guerra eles vieram parar aqui no nosso planeta, chegando aqui com uma forma, vamos dizer assim, mudando a história para começar a contar a história da maneira deles. Ou seja, nós somos deuses e nós viemos aqui e vocês são humanos, estão sujeitos a nós, e por isso nós somos mais poderosos, vamos dominar e manipular vocês da forma como nós bem quisermos. Então, nesse sentido, começa na história humana e na história antiga todo o processo de poder. Então os deuses começam a gerar filhos, esses filhos se tornam reis, esses reis manipulam e dominam sobre os povos, sobre cada região do planeta, né? Como eu já falei, desde os Estados Unidos até a União Soviética, desde o Oriente até o Ocidente, né? Todas as culturas, todo o processo cultural passa a ser resultado dessas designações deíficas, né? E aí a psicologia humana, a psique humana, começa a ser resultado dessa interação com esses deuses. É tanto que na Grécia Antiga, né, você tem toda uma estrutura de pensamento montado baseado nos deuses, né? E essa estrutura de pensamento, né, foi que forneceu para a psicologia, né, todos os arquétipos, todas as analogias utilizadas para se entender a psique humana, né? E isso foi resultado, vamos dizer assim, desse acúmulo cultural que hoje dá lugar ao que a gente sabe que vamos dizer, nós podemos dizer que é o processo do pensamento humano.
Então o pensamento humano acabou se tornando resultado, né, dessa evolução e desse contato com o mundo dos deuses.